Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Desculpem a demora, vocês viram a correria, né? Enfim. Bom, é com imensa alegria que iniciamos hoje a nossa segunda ASMUN. Meu nome é Felipe Hélero, para quem não sabe, sou secretário-geral institucional da segunda edição da ASMUN. Eu vou comandar aqui os trabalhos na nossa cerimônia de abertura. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Centro Universitário Assunção pelo apoio constante na construção de mais uma edição da nossa Original e Ética e pela parceria muito forte também conosco. Enfim, também gostaria de fazer a pequena apresentação aqui para as autoridades da casa, para o vice-reitor, professor doutor Alessandro Venturini, também para nossa pró-reitora de graduação da instituição, professora doutora Valéria Batista, e também a todos os outros professores de outras escolas que também estão aqui acompanhando seus alunos. Cumprimento também ao pessoal todo do Departamento de Comunicação e de Eventos do Centro Universitário Assunção, em especial a Aline, Matheus, Beatriz e Milene. Também estendo os nossos cumprimentos a todos da organização da ASMUN, para as mais de 100 pessoas que embarcaram nesse projeto conosco, mesas diretoras, staff, secretários, subsecretários, coordenadores gerais e todos os demais. E um agradecimento pelo longo ano de trabalho, como foi longo o ano de trabalho, as minhas companheiras de secretariado geral, Bianca, Ingrid e Luana, sempre será um prazer e uma honra continuar nessa missão com vocês. Muito obrigado por tudo, vocês são inspirações para mim e exemplos para todo mundo. Agradeço também, claro, aos meus pais pelo suporte pessoal nessa caminhada longa, muito longa, muito exaustiva, mas muito gratificante e edificante pelo que nós construímos e vamos continuar fazendo aqui. Bom, sem mais delongas, hoje vocês viram no Instagram, ou deveriam ter visto, que nós temos uma grande palestrante aqui para vocês. Ela que é bacharel em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, mestra e doutora também em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, Unesp Unicamp PUC São Paulo, especialista em política latino-americana, política externa brasileira e Relações Estados Unidos-América Latina. Ela também é vice-coordenadora do curso de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política Econômica, Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, a EPEM Unifesp. E também é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Então, sem mais delongas, uma muito grande salva de palmas para a professora doutora Carolina Pedroso. Boa tarde. Quero agradecer muito as palavras gentis e o convite do Felipe. Dizer que eu sou uma grande palestrante, é exagero, como vocês podem ver, mas de toda maneira eu vim aqui para compartilhar um pouco de reflexões que eu acho que são importantes para esse exercício que vocês vão fazer de simulação. Na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, eu sou responsável por uma das disciplinas que faz justamente simulação. Então, metade da carga horária da disciplina é só para esse exercício, para que os estudantes se preparem para esse tipo de situação. Porque na minha época de graduação, eu já posso falar isso, na minha época a gente não costumava, não era algo tão recorrente. Alguns cursos eram muito reticentes com esse tipo de prática. Isso ainda não estava muito bem consolidado. Então, eu precisei já, como profissional formada, me deparar com situações, com modelos de discussão, em que eu era convidada para participar, sem conhecer muito bem as regras, as etiquetas, e tive que aprender fazendo. Então, é muito legal que vocês tenham essa oportunidade de aprender a fazer isso em um ambiente acolhedor, em um ambiente que está todo mundo aprendendo. Espero que vocês aproveitem muito essa oportunidade aqui, porque certamente sairão muito mais preparados, com muitas capacidades e habilidades que vão ser importantes na carreira e na vida futura de vocês, independente de qual área que vocês pretendam seguir.
Bom, feita essa rápida apresentação, esse rápido comentário, só gostaria de pedir para o pessoal da técnica para poder colocar a minha apresentação, por favor, para a gente já começar. O convite do Felipe foi justamente para tratar do papel que o Brasil pode desempenhar na reforma do sistema internacional. E é curioso porque justamente essas são algumas das discussões que eu faço com os meus estudantes na primeira parte da disciplina de organizações internacionais. Então, a gente tem toda uma discussão teórica, análise empírica de alguns casos, para depois, na segunda parte da disciplina, eles poderem fazer as simulações, né, que a gente propõe ali dentro da disciplina. Então, coincidiu que, de alguma maneira, eu vou poder apresentar um pouquinho do que a gente trata lá na universidade, nessa disciplina, também como uma forma de preparo dos estudantes para o exercício da simulação. Então, foi legal, porque acabou calhando muito a proposta que o Felipe me fez com aquilo que vocês efetivamente vão fazer. Enquanto o pessoal prepara aí a apresentação, também quero falar rapidamente sobre a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, que é onde está alocado o curso de Relações Internacionais da Unifesp. E vendo a programação, eu fiquei muito feliz de perceber que no último dia vocês vão receber uma egressa
entre as cidades-estados gregas, ou a Liga Hanseática, que era um acordo comercial entre diferentes cidades, ainda no período medieval, buscando justamente trazer algum tipo de previsibilidade das relações entre os diferentes povos. Vejam, eu estou falando de um contexto que nem existia Estado-nação, que é essa categoria com a qual a gente trabalha, né, com a qual nós já estamos acostumados, e quando a gente visualiza o sistema internacional, a gente pensa justamente nisso, né, no Estado-nação. Então, tendo em vista justamente, né, essa perspectiva, a gente passa para, em termos históricos, né, como se constitui o sistema internacional como a gente visualiza hoje. Ele nasce a partir de um evento que é extremamente significativo, que é o Tratado de Westfália, de 1648, que vai pôr fim à Guerra dos 30 Anos, né, uma guerra que foi religiosa, que marcou, né, a história de alguns países ali na Europa Ocidental. E por que esse tratado é importante? Porque ele vai delimitar um conceito com o qual nós trabalhamos até hoje, e, obviamente, ele vai sofrendo mudanças e vai sendo, de alguma maneira, questionado, que é o conceito de soberania. E o que é a soberania? A soberania é você reconhecer o Estado como autoridade que, dentro de determinadas fronteiras, pode determinar a maneira como aquela sociedade vai se organizar em termos políticos e, naquele contexto específico, em termos religiosos. Essa era uma questão importante, né, da liberdade religiosa, enfim. Então, a soberania ela vale de dentro da fronteira, né, da fronteira para dentro, mas ela também vale na relação entre os Estados. Então, se são todos soberanos, existe um limite a essa soberania, ou seja, eu não posso violar a soberania do outro. Eu posso controlar da minha fronteira para dentro, da minha fronteira para fora, eu estou lidando com um igual. Então, essa ideia de soberanias mais ou menos equivalentes dentro de um sistema é algo que está presente até hoje. A ideia de que, independente de você ser um país pequeno ou um país grande, você tem a sua soberania, ela deve ser preservada de alguma maneira. Você não pode simplesmente impor a sua vontade a um outro Estado. Essa é uma ideia que surge no Tratado de Westfália, em 1648. E, como eu disse, ao longo do tempo, essa ideia ela vai sendo questionada, ela vai sofrendo com desafios, porque essa soberania ela vai, por exemplo, ter que enfrentar, ao longo dos séculos, alguns fenômenos que vão perpassar, por exemplo, as fronteiras dos países, que são os fluxos comerciais, os fluxos de capitais, os fluxos de pessoas. Isso vai desafiando essa ideia de soberania quase como uma coisa impenetrável, mas ela vai tendo aí alguns espaços de porosidade. E é justamente a partir, né, dessa situação em que a soberania vai se tornando cada vez mais permeável a diferentes dinâmicas que vai surgindo também no mundo a necessidade de se criarem formas de organização dos países, que são chamadas, aí já pode pular vários, que eu já falei de alguns aspectos aqui. Não sei quem está controlando aqui o... Isso, pode... Aqui, no próximo, que é as bases do sistema internacional. Isso, exatamente. Então, quando eu estava comentando, a soberania ela tem esses espaços, essas fissuras, né, em que vão entrando vários desses movimentos. Né? Isso vai se tornando ainda mais intensificado no final do século XIX. No final do século XIX, a gente tem um boom tecnológico, um boom migratório, e aí, obviamente, eu estou falando de um contexto muito centrado na Europa Ocidental, né, mas que se reflete no mundo inteiro, de alguma maneira. Então, a gente vai tendo essa necessidade de se criarem diferentes formas de organizar, né, essas relações entre os países, seja porque vão surgindo desafios e ameaças, seja porque alguns problemas concretos precisam ser resolvidos. É aqui, nesse contexto, por exemplo, que os países começam a conversar entre si para resolver questões de, por exemplo, disseminação de doenças, que eles nem sabiam que era vírus, nem sabiam que era bactérias, mas eles sabiam que as doenças passavam de um país para o outro. Isso precisava ser resolvido, ou seja, questões muito pontuais, muito palpáveis, né, que precisavam ser resolvidas. E aí a gente começa a ter um movimento, isso, como eu disse, começa no final do século XIX, e, obviamente, vai ter um grande boom, depois das duas grandes guerras mundiais, de criação de arranjos multilaterais e até de organizações internacionais. Essas entidades jurídicas que estão para além do Estado, e que, ao mesmo tempo em que o Estado
pertence a essas organizações, ele também precisa se submeter ao que essas organizações definem, e só se submete porque ele mesmo voluntariamente aceitou participar dessa organização. Então, no fundo, ainda há uma preservação da soberania do Estado, mas ela é mais limitada do que em um período imediato do Westfália, por exemplo, né? Então, alguns eventos, né, que a gente tem. Primeira Guerra Mundial, a criação da Liga das Nações. Depois da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU. Outros tipos de problemas para além de conflitos, problemas econômicos. Lá nos anos 70, isso vai fazer com que os países se organizem e criem o G7, né, as 7 grandes economias para discutir os sumos do que seria a governança econômica e financeira global. Depois, no final da década de 90, esse G7 se converte no G20. Ele é ampliado, né, para as 20 economias mais importantes para debaterem esses temas. Outra questão, Conferência de Ottawa, em 97, foi para discutir o desarmamento e desativação do que ainda existiam de minas terrestres em vários territórios mundo afora. E, por conta dessas discussões, foi criado, né, que se iniciou, né, em 97, foi criado o TPI, Tribunal Penal Internacional, em 2002. Então, uma série de organizações e de arranjos vão sendo criados. E por que eu estou falando arranjos também? Porque aqui entra, por exemplo, algo que eu vi que está aqui na programação também, esse bloco, que é o BRICS. O BRICS ele é, ao mesmo tempo, uma organização, mas ele é uma organização muito mais fluida. Ele não é tão rígido como outras organizações mais tradicionais. E vai surgir justamente de uma reunião informal entre os países, né, uma reunião paralela ao que foi um encontro da Assembleia Geral da ONU, em 2006, entre Brasil, Rússia, Índia e China. Ainda era BRIC, né, ainda não tinha o Szinho da África do Sul. E hoje se converteu em um dos blocos mais relevantes que nós temos em termos de governança global. Então, sempre esses movimentos eles são motivados a partir de necessidades concretas dessas sociedades, de enfrentarem problemas, desafios, ameaças e questões que precisam ser tratadas coletivamente. Pode passar, por favor. Como eu mencionei, esses arranjos eles têm esse caráter do multilateralismo. E o multilateralismo ele não se resume a ser somente uma característica de haver vários lados presentes numa discussão. O multilateralismo ele é regido por alguns princípios. E todos esses princípios, de alguma maneira, precisam estar contemplados nas organizações internacionais e nos arranjos que se pretendem multilaterais, no sentido de que não vai haver a imposição da vontade de um sobre todos, ou de um sobre muitos, mas que vai ser uma construção coletiva de algo que todo mundo aceita, né? Então, alguns desses princípios, né, eles vão ser... Acho que passou, né? Tem que voltar mais um. Isso. Alguns desses princípios são a não discriminação, que é o tratamento de todas as partes de forma igual. Em tratados comerciais, isso é chamado também da cláusula da nação mais favorecida. Então, se dentro de um arranjo, por exemplo, comercial, eu der uma vantagem para um membro, essa vantagem tem que ser estendida para todos os membros daquele arranjo comercial. Você não pode favorecer uma nação em detrimento das outras. Você tem que oferecer as mesmas condições para todas. Outro princípio é o da indivisibilidade. Então, é um princípio de que os acordos têm que ser aplicados por todas as partes que aceitaram aquele acordo. Então, eu não posso criar, de alguma maneira, uma excepcionalidade para um determinado país. Se ele aceitou estar naquele acordo, ele tem que aceitar todos os termos. Afinal, isso foi uma construção que ele também fez parte. E um outro princípio é o da reciprocidade difusa, que é, basicamente, uma expectativa de que, mesmo que eu não colhe os frutos de fazer parte de organismos multilaterais no curto prazo, em algum momento eu vou receber esses benefícios. E o mais importante é ter em vista que esses benefícios eles vão ser coletivos, eles não vão ser individuais. Então, esses princípios todos, eles perpassam as diferentes organizações internacionais e estão muito presentes no atual sistema internacional, né, que nós temos ainda em pé, né, um pouco combalido, mas ainda em pé, se baseiam nessas ideias. Pode passar, por favor. Então, para a gente já avançar, né, para essa segunda parte, já tendo pincelado, né, algumas ideias mais gerais do que é o sistema internacional, pensar no papel do Brasil. Então, eu já adiantei para vocês que boa parte dessas estruturas que compõem o sistema internacional hoje, elas, de alguma maneira, remetem a processos históricos que nasceram geograficamente na Europa Ocidental.
até mesmo essa ideia de que as discussões precisam e que as decisões precisam ser coletivas, elas nascem de um processo histórico que vocês certamente estudaram, que é o concerto europeu. Aquela ideia de que as 5 grandes potências, por serem tão poderosas, tinham uma responsabilidade adicional em determinar os rumos da política internacional. E dentro desse grande processo de concerto europeu, ao longo do século XIX, já no finalzinho, na virada do XIX para o XX, aconteceram as conferências de Haia. As conferências de Haia elas vão ser uma iniciativa do czar Nicolau II, que já estava, de alguma maneira, preocupado com a polarização, com a militarização do continente europeu, e propôs, nesses termos multilaterais, que já tinham sido desenvolvidos durante o concerto europeu, né, das 5 grandes potências que ali dividiam o poder na Europa. Então, nesses termos do multilateralismo, todas as partes vão ser tratadas iguais, decisões coletivas, reunir os países para que eles discutissem condições de desarmamento e, principalmente, construíssem coletivamente caminhos de resolução pacífica de controvérsias. Então, muitos desses instrumentos que nós temos hoje utilizados foram construídos aqui nesse período. Instrumentos jurídicos, por exemplo, mediação, conciliação, bons ofícios, arbitragem. Esses códigos diplomáticos foram desenhados nesse contexto histórico. Mas o que é muito interessante é que o Nicolau II ele visualizou o mundo em um contexto em que boa parte dos países latino-americanos já tinham passado por independências, estavam se consolidando enquanto países soberanos no sistema internacional. Então, ele vai convidar países latino-americanos, dentre os quais o Brasil, para participar dessas conferências, vai convidar também alguns países asiáticos e, portanto, vai expandir essa ideia de que a política internacional era só pensada pela Europa. Vai convidar outras nações, né, a participarem. E vai ser exatamente nesse pequeno espaço aberto que o Brasil vai aproveitar ao máximo a sua capacidade. Naquele contexto, a gente estava, principalmente na segunda conferência de Haia, né, a primeira foi em 1899, a segunda foi em 1907. Então, a gente está falando no comecinho do século XX. Quem era o responsável pela política externa brasileira era o Barão do Rio Branco, que talvez vocês saibam ou não, mas ele é o patrono da diplomacia brasileira. Boa parte dos princípios que até hoje o Itamaraty segue foram pensados e teorizados pelo Barão do Rio Branco. E, naquele contexto, entendendo a importância de o Brasil se fazer presente de forma enfim, bastante satisfatória para essa projeção que ele queria, né, do Brasil se projetar como um país territorialmente importante e com condições políticas de ser importante na política internacional, ele vai convocar uma pessoa que não era um diplomata. Ele vai convocar um jurista. Ele vai convocar quem era, na época, o vice-presidente do Senado brasileiro, que era o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa, nessa, principalmente, segunda conferência de paz que ele vai participar, ele vai não só fazer discursos muito eloquentes, mas ele vai trazer toda a sua bagagem de conhecimento jurídico para dizer que as relações internacionais elas precisam ser baseadas em regras jurídicas que visem um ideal de justiça. E não pode haver justiça na relação entre os países se não houver, de fato, a inclusão da ideia de que todos os países são igualmente soberanos. Porque um dos temas bem técnicos que estavam sendo tratados aqui, uma das causas de disputa entre os países eram questões marítimas, né, de quanto de transporte que eles levavam, enfim. E o que os europeus estavam querendo nessa segunda conferência era, basicamente, chegar a uma resolução em que os países que tinham mais condições econômicas teriam um voto com peso maior do que aqueles que tivessem condições econômicas menores. E o Rui Barbosa ele foi tão convincente que, quando ele apresentou seus argumentos, ele conseguiu dissuadir essa proposta e levar a proposta realmente de reconhecimento da igualdade, de soberania de todas as nações, e que elas deveriam realmente ser tratadas como iguais, né? Então, um dos trechos, né, do discurso que ele faz lá é um trecho que eu quis trazer para vocês, que é: eu vi todas as nações do mundo reunidas e aprendi a não me envergonhar da minha. Medindo de perto os grandes e os fortes, achei os menores e mais fracos do que a justiça e o direito. Então, ele saiu de lá ovacionado. E ele saiu de lá com esse apelido, Águia de Haia. Ele falou como uma águia, ele projetou o Brasil
como um país que poderia efetivamente contribuir para consolidar toda a normativa internacional que estava sendo gestada naquele contexto. Então, nesse contexto de início de república, o Brasil já começa a se destacar na arena internacional. Pouco espaço que foi dado, o Brasil aproveitou muito bem, por meio de uma liderança, de uma figura que conseguiu trazer todo o seu conhecimento técnico à tona. Próximo, por favor. Aqui é só uma imagem, né? A gente consegue ver o Rui Barbosa aqui no meio, né? Tá com toda a comitiva brasileira que participou, e a gente já percebe pela própria figura dele como ele se destaca, né? E ele realmente vai voltar para o Brasil muito admirado por ter posicionado o nosso país de forma muito assertiva naquele contexto. Próximo. Bom, outro momento histórico importante da construção do sistema internacional foi a Liga das Nações. E eu sei, essa é uma tarefa muito árdua para mim, quando eu tenho que dar esse tópico na disciplina, porque vocês já chegam, vocês estudantes já chegam com aquela imagem muito negativa do que foi a Liga das Nações, porque, afinal de contas, ela foi incapaz de prevenir a Segunda Guerra Mundial. Então, eu faço todo um esforço histórico de resgatar alguns episódios em que a Liga das Nações teve, sim, uma atuação avançada, considerando as suas próprias limitações. A gente, muitas vezes, se foca muito nisso, nas limitações da Liga das Nações, e não pensa que ela, em algum momento, também ajudou a produzir algumas normas e alguns procedimentos que depois foram aproveitados e aperfeiçoados pelas Nações Unidas. Então, essa é uma proposta que foi feita pelo Woodrow Wilson, como vocês se lembram, foi presidente dos Estados Unidos no final da Primeira Guerra Mundial. Ele era um grande pacifista, um grande idealista, e ele vai propor essa ideia da Liga das Nações. E ele vai propor com base em um conceito que era novo, que nunca tinha sido colocado de forma explícita pelos países para pensar a relação entre eles, que é o princípio da segurança coletiva. Eu até trouxe uma citação de um manual que a gente usa bastante, da Mônica Harris e da Andrea Hoffman, que são duas autoras importantes de RI aqui no Brasil, Manual de Organizações Internacionais, que elas falam, essa ideia de segurança coletiva é um sistema baseado no compromisso de uma reação coletiva no caso de ameaças à paz ou à segurança de qualquer Estado. Então, simplificando, se um Estado estiver ameaçado, a resposta tem que ser coletiva. É como se todos estivessem sendo ameaçados. Então, esse é o princípio da segurança coletiva que vai basear a criação da Liga das Nações. Então, duas ideias básicas que estão presentes. A primeira, que todos os membros concordam, quando entram na Liga das Nações, em respeitar a integridade territorial e a independência dos outros. Esse era um tema muito sensível no final da Primeira Guerra. Se vocês lembrarem das aulas de história, um dos principais resultados do final da Primeira Guerra foi o fim de vários impérios. E, com o fim dos impérios, vários povos que estavam submetidos ao jugo de outros queriam a sua independência, queriam a sua autodeterminação, que é outro princípio importante. Isso foi gerando uma série de conflitos, ou de início de conflitividade, sobre para onde realmente esses povos vão caminhar, se eles vão se tornar independentes, se eles vão ser abarcados por uma outra nação mais poderosa, enfim. Então, esse era um tema, e por isso que isso vai aparecer como um princípio importante, respeito da integridade, da independência, buscando métodos pacíficos para resolver as controvérsias. Mas, no caso de não haver o respeito a esse primeiro princípio, o artigo 16 da Liga das Nações previa, e essa era a punição máxima que a Liga das Nações tinha à sua disposição naquela época, isso também vai justificar o seu fracasso em termos gerais, de evitar um novo conflito, eram sanções econômicas. E aí, quando a gente analisa historicamente, a gente percebe que essas sanções foram usadas de forma muito equivocada, muito atrasada, ou desproporcional. Então, elas realmente não serviam como ferramenta para dissuadir estados que estavam deliberadamente rompendo com esses princípios de respeito da soberania, integridade territorial e independência. Vamos seguir. Aqui é um mapa que a gente vê a Liga das Nações e a sua composição. E, antes de falar do Brasil, vejam os Estados Unidos, estão em cinza. E cinza é a descrição aqui nesse mapa dos países que nunca foram membros. E essa é uma das principais razões pela qual a Liga das Nações não funcionou, porque o próprio país que a propôs não ratificou a sua entrada. E saiu da Primeira Guerra como a principal potência militar daquele contexto.
Então, isso certamente enfraqueceu a capacidade da Liga das Nações de conseguir chegar aos seus objetivos. E vejam o Brasil está em verde, né? Em verde são os países que ajudaram a fundar a Liga das Nações. Então, de novo, o Brasil foi convidado e aceitou o convite para participar dessa nova organização, mas ele não permaneceu até o final, ele saiu antes do fim oficial. E aqui a gente tem uma série de outras cores que vão mostrar justamente essa inconstância da Constituição da Liga das Nações. Mas, apesar de todos os fracassos, falhas, debilidades, eu queria trazer um caso relativamente bem-sucedido, pelo menos naquele tempo conjuntural, naquele curtíssimo prazo, em que o Brasil participou na Liga das Nações. Próximo slide, por favor. Que é o caso da Alta Silésia. O caso da Alta Silésia é considerado, né, uma das pequenas vitórias que a Liga das Nações conseguiu em termos de evitar novos conflitos em regiões que eram muito suscetíveis a confrontos de diversos tipos. E a Alta Silésia, especificamente, era um território que tinha pertencido à antiga Prússia, e, como vocês se recordam, no fim da Primeira Guerra, o Império Alemão ele se desintegrou em termos da sua estrutura, e muitos territórios passaram a ser disputados por outras nações, e justamente essa era uma região que era disputada pela Alemanha e pela Polônia. Só recordando, né? Depois, muitos anos depois, já na prévia da Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? Qual que vai ser o detonante da Segunda Guerra Mundial? A invasão da Polônia, né? Pela Alemanha. Então, só para vocês entenderem que é uma região muito sensível, historicamente, que estava ali em disputa por dois países. Então, um dos mecanismos que a Liga das Nações se propôs, em termos jurídicos, de tentar resolver e evitar que confrontos por território levassem efetivamente a conflitos, foi a organização de plebiscitos. Então, a Liga das Nações, como um membro independente, com técnicos, ajudava a organizar plebiscitos, e eles fizeram um plebiscito entre a população daquela região para ver o que eles prefeririam, se eles prefeririam ficar com a Alemanha ou com a Polônia, né? Então, foi um plebiscito que aconteceu em 1921. Aqui a gente tem um cartaz do lado polonês, né, que diz assim: mãe, lembre de mim, vote na Polônia. Do lado polonês, obviamente, né? A Alemanha ganhou, mas a Polônia vai contestar os resultados, vai dizer, olha, a gente não tinha as mesmas condições de fazer campanha. Então, a Alemanha estava em condições muito mais favoráveis, e por isso que eles ganharam. E aí continuou aquela situação de possível iminência de conflito, né? Então, o que a Liga das Nações fez? Ela vai criar uma comissão de países relativamente distantes do conflito, ou seja, que não tinham nenhum interesse direto naquela região, e um deles era o Brasil. Então, Brasil, China, a Bélgica e a Espanha foram chamados para formar uma comissão para pensar numa solução em relação a essa disputa territorial. Então, o Brasil foi fundamental para ajudar a construir uma solução que foi a seguinte: eles fizeram um mapeamento de onde cada país, Polônia e Alemanha, ganhou naquele território disputado. Então, eles propuseram de distribuir os territórios de acordo com as preferências de cada micro-região dentro desse território. E aquelas que estivessem mais ou menos empatadas entre Alemanha e Polônia seriam discutidas pelos dois países em Genebra, que era a sede da Liga das Nações. Então, em 1922, saiu um acordo baseado nessa proposta que o Brasil ajudou a construir e que acabou definindo a seguinte Constituição. A maior parte do território ficaria com a Alemanha, mas a parte que ficou com a Polônia tinha recursos importantes naquele contexto, que eram minerais importantes para a indústria. Então, a Polônia ficou com uma parte menor, mas ficou com uma parte estratégica. Meio que as duas partes se contentaram, e, de fato, essa vai ser uma região que só vai voltar a entrar em conflito na Segunda Guerra Mundial. Então, eles adiaram em muitos anos o conflito direto que poderia ter acontecido antes, né? Então, o Brasil também foi desenvolvendo, ainda que com todas as debilidades da Liga das Nações, experiência em lidar com situações sensíveis, situações que poderiam descambar em confrontos sangrentos. Próxima, por favor. Aí a gente avança na história e chega naquilo, né, que nós conhecemos como sistema ONU. E o sistema ONU, ele é, obviamente, a ONU, mas não é só isso.
A gente tem uma entidade anterior, que foi construída ainda, né, no final, né, do confronto, mas que ainda estava acontecendo a Segunda Guerra, que é a Bretton Woods, que tinha como principal objetivo estabilizar a economia global. E, na sequência, em 1945, então, esse ano, vão completar 81 anos, né, da formação das Nações Unidas, enquanto esse organismo, né, que tinha como princípio o multilateralismo para garantir a segurança coletiva. Então, eles vão aproveitar aquele princípio da Liga das Nações, aquela ideia de se um país é ameaçado, a resposta tem que ser coletiva. Então, eles mimetizam até as mesmas estruturas de Assembleia Geral, Conselho de Segurança, com membros permanentes, membros não permanentes. Isso já tinha na Liga das Nações também. Mas vai haver uma mudança importante. Porque a Carta das Nações Unidas, que é como se fosse a Constituição da ONU, vai prever, para além de sanções financeiras, a possibilidade de intervenções, uso da força. É suficiente, a gente falando disso 81 anos depois? A gente sabe que não. Né? Uma figura que nós usamos muito em RI para retratar a ONU é a figura do leão sem dentes. Então, é óbvio que o leão é amedrontador. Se um leão for solto aqui, vai ficar todo mundo em pânico. Até a gente perceber que esse leão não tem dente, a gente já saiu correndo. Agora, se tiver dentre nós pessoas muito fortes, muito poderosas, e tiverem coragem de afrontar o leão, e perceberem que esse leão não tem dentes, esse leão não vai ter poder algum sobre esse indivíduo. Né? É uma analogia para a gente pensar o poder dos países, obviamente. Né? Então, a ONU ela tem muito mais capacidade de forçar, né, ou de fazer com que determinadas normas sejam aceitas por países mais fracos e muito menos capacidade de impor essas mesmas normas aos países mais fortes. Né? Então, ela não é perfeita, mas ela ainda avançou alguns passos em relação à Liga das Nações. O Brasil, de novo, vai ser membro fundador. O Brasil, de novo, vai aproveitar todas aquelas experiências anteriores da sua própria diplomacia, né, esses espaços todos que foram sendo abertos ao longo dos anos, e vai ser também, né, um país fundamental para a construção do que vai ser essa Carta das Nações Unidas. E o papel do Brasil ele vai ser tão destacado que o Brasil vai ser escolhido para ser sempre o primeiro membro a se pronunciar na Assembleia Geral da ONU. Vocês sabem disso. Né? Eu, que sou de RI, todo ano é o nosso Super Bowl. Então, quando acontece a Assembleia Geral da ONU, a gente se reúne, a gente cancela toda a nossa agenda do dia e fica ali assistindo os pronunciamentos ao vivo, porque aquilo é fundamental para a gente entender para onde os países vão ou como eles justificam as suas ações coletivamente. Né? Então, assistir ao pronunciamento dos países, para a gente que é de RI, é muito importante. E o Brasil sempre faz a abertura. Então, esse papel, esse prestígio que o Brasil conquistou, tem a ver com todo esse histórico anterior, de ser um país de destaque na América Latina. Então, desde a Liga das Nações, mas também aqui nas Nações Unidas, o Brasil consegue se colocar como uma liderança da sua região geográfica. Então, boa parte dos países latino-americanos votam junto com o Brasil, acompanham o Brasil, e ele vai construindo essa imagem internacional de que para onde o Brasil vai, os outros vão também. Né? Então, todo esse capital político que vai sendo construído em termos diplomáticos. Né? E, especificamente na criação, né, no momento da redação da Carta das Nações Unidas, eu também queria destacar o papel de uma pessoa que foi fundamental, uma diplomata brasileira chamada Berta Lutz. Fundamental por dois motivos, porque ela teve que enfrentar, vocês imaginem, 45, hein? Ela teve que enfrentar todos os estigmas de que mulheres não eram capazes de fazer política e de fazer política internacional, que era um outro nível de fazer política, até dentro da própria diplomacia brasileira. Então, até alguns colegas dela não queriam que ela tivesse a proeminência que ela teve. E, além disso, ela enfrentou esses mesmos preconceitos internacionalmente quando ela foi conversar com as outras delegações. E, ainda assim, ela, junto com outras 3 mulheres, só houve 4 mulheres que participaram da redação da Carta da ONU. Em meio a centenas de homens, elas conseguiram, com a liderança da Berta Lutz, portanto, ela representante oficial do Estado brasileiro, né, portanto, uma liderança brasileira também, colocar logo no preâmbulo, e, como vocês sabem, preâmbulo de qualquer documento são os princípios que vão basear a forma como aquela organização vai funcionar, a questão da igualdade de gênero. Ela conseguiu isso em 1945.
uma brasileira que, infelizmente, poucos conhecem. Por isso que eu também fiz questão de trazê-la aqui, porque ela foi muito importante. Pode passar, por favor. Aqui é uma imagem dela negociando justamente na Conferência de São Francisco, que vai dar origem às Nações Unidas. E aqui a gente tem um trechinho logo do início do preâmbulo. Eu sempre gosto de ler com os alunos a Carta das Nações Unidas, a gente vai lendo aos poucos e vai decupando. Obviamente, a gente não vai ter tempo de fazer isso aqui, mas eu queria trazer justamente esse trecho que fala da igualdade de gênero, para vocês verem o que vem na sequência a isso. Então, começa, né? Preâmbulo. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes, então, primeira e segunda, né, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como, e eu acho esse trecho fundamental, assim como das nações grandes e pequenas, assim como as mulheres são iguais aos homens em direitos, as nações pequenas são iguais às nações grandes em direitos. Isso foi uma construção que o Brasil colocou por meio da Berta Lutz na Carta das Nações Unidas. Isso não é pouca coisa, gente. Tá? Pode passar, por favor. Bom, então a gente chega no contexto atual, para a gente já ir finalizando e pensar o que o Brasil pode fazer agora. Né? Não só do que ele fez no passado, mas o que ele pode fazer agora. O que a gente está vivendo, né, já há algumas décadas? Eu sei que pode parecer que foi ontem, mas já faz algumas décadas que a gente trata da questão da crise do multilateralismo. Aquela questão que certamente todos vocês já ouviram ou já fizeram em algum momento da vida. Para que serve a ONU? Se a gente vê tantas atrocidades acontecendo no mundo afora. E essa descrença, esse ceticismo, essa, de certa forma, dúvida quanto à legitimidade das Nações Unidas enquanto uma entidade que deveria garantir a segurança coletiva, ela advém justamente do fato de que os seus valores de liberdade, de direitos fundamentais universais, eles estão se tornando cada vez mais ameaçados por fenômenos que estão presentes em todos os países, de radicalismos políticos, de fundamentalismos, de nacionalismos. Eles questionam essas ideias de direitos universais fundamentais para todos. Outro fator essencial para a crise do multilateralismo é o fato de que esses instrumentos eles são insuficientes. Eles realmente não dão conta de tudo aquilo que eles se propuseram no início. A ONU consegue evitar grandes conflitos? Na maior parte das vezes, não. E isso, obviamente, gera uma frustração e gera um questionamento da sua existência. Né? Então, a gente tem, junto com tudo isso, dentro dos países, um processo que a gente tem chamado de backlash, ou de retrocesso, desses princípios multilaterais. E isso se vê em todos os campos, no meio ambiente, nos direitos humanos, no comércio internacional, na saúde global, na segurança coletiva, muito fomentado por grupos extremistas dentro dos países que não querem mais que essas pautas sejam discutidas coletivamente, por N motivos. Isso daria também um tema próprio de uma palestra, a gente poderia só falar disso. Então, a gente tem, de certa forma, essa doutrina antiglobalista, que quer, ao mesmo tempo, ocupar esses espaços que existem nas organizações internacionais, e, uma vez ocupando, eles querem desvirtuar os princípios e destruir por dentro. Questionam por fora e destruir por dentro. Esse é um outro desafio que a gente tem que enfrentar. Próximo, por favor. Então, o que o Brasil pode contribuir para isso? Diante de um desafio que é gigantesco, um desafio complexo, multidimensional, que está muito fora do controle de um país, está presente em todos os países, está além dos estados, está nas sociedades. Então, a gente tem que pensar quais são as condições que o Brasil teria para, de alguma maneira, contribuir para reformar esse sistema. Porque, sem dúvida, ele precisa ser reformado. Né? Então, uma informação que é importante é o fato de que, junto com o Japão, o Brasil é o país que mais vezes esteve no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que mais vezes foi eleito como membro não permanente. O Brasil, inclusive, estava na presidência do Conselho de Segurança em 2022, quando houve os ataques na faixa de Gaza.
e convocou a reunião de emergência e tentou, de alguma maneira, pautar aquele tema. Né? Então, o Brasil tem uma vasta experiência diplomática em lidar com essas situações. Ele é visto, assim, como um país que tem condições de compreender quais são os mecanismos que precisam ser aperfeiçoados. O Brasil foi protagonista e fundador de outros fóruns multilaterais que foram sendo criados ao longo do tempo. Mencionar alguns deles, né? A União de Nações Sul-Americanas, a CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o Mercosul, o IBAS, que é o Fórum de Diálogo Índia, Brasil, África do Sul, os BRICS, que vocês conhecem, que talvez sejam os mais famosos aí, e mais recentemente o Brasil tem feito um movimento, desde 2023, de liderar uma discussão global sobre democracia, junto com Espanha, Colômbia, Chile, Uruguai, na percepção de que a democracia também precisa ser um valor a ser incorporado pelo sistema internacional. Porque a ausência de democracia, a ascensão de autoritarismos também é uma ameaça ao multilateralismo. Então, o Brasil faz esse movimento. O Brasil, como eu falei para vocês, ele é visto como uma liderança latino-americana, porém, a gente está num contexto em que a própria região, né, a nossa região, está altamente polarizada, fragmentada, a gente não tem conseguido produzir respostas coletivas para ameaças que nos afetam a todos. Eu vou dar um exemplo. Janeiro de 2025. A gente está em 26, né? Para a gente não se perder no tempo. Em 25. Primeira grande crise detonada pelo governo Trump II. Os deportados, vocês lembram? A maneira como os deportados latino-americanos foram tratados? Naquele contexto, em que não estava em pauta exatamente uma questão extremamente polarizadora, como é a Venezuela hoje, por exemplo, mas é uma questão de dignidade do trato da pessoa humana, naquele momento a gente já não tinha conseguido produzir uma resposta conjunta em termos regionais. Nem com o esforço do Brasil de tentar construir algo. A gente já não tinha conseguido. Hoje, um ano depois, a situação é ainda pior. A gente não consegue ter um mínimo de consenso sobre praticamente nenhum assunto. Dos mais polarizantes aos menos polarizantes. Então, é um quadro que, de alguma maneira, é um desafio para essa liderança brasileira e para essa capacidade do Brasil de se projetar. Próximo, por favor. Pessoal, o próximo, por favor. Boa. E aqui eu quis trazer para vocês uma entrevista recente, na verdade foi um artigo do Celso Amorim, que hoje é assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, mas ele foi, na nossa história, junto com o Barão do Rio Branco, o chanceler mais longevo, né? A pessoa que mais tempo esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores, e também é muito reconhecido internacionalmente por essa vasta experiência que ele tem em política externa, né? E ele foi convidado a escrever um artigo na The Economist sobre os tempos que nós temos enfrentado nos últimos meses, né? Então, aqui é um destaque que saiu na UOL: Estados Unidos destruíram a certeza de paz na América Latina, falando justamente dessa que também é uma ameaça à nossa capacidade, enquanto país soberano, de evitar que ações unilaterais violentas sejam produzidas na nossa região. Mas o que, de fato, essa foi o enfoque que o UOL quis dar, né? Mas o que, de fato, chama muita atenção no artigo dele, na The Economist, é essa pergunta: como podemos viver em um mundo sem regras? Porque é isso que a gente está vendo acontecer no mundo. Eu falei agora, né, dessa ação unilateral dos Estados Unidos aqui na América Latina, contra a Venezuela, mas também contra a Colômbia, enfim. Mas isso não é exclusivo dos Estados Unidos. A Rússia também faz isso. As grandes potências estão cada vez mais desafiando as regras internacionais, sabendo de que elas não vão sofrer nenhuma retaliação. Então, para onde a gente está caminhando? Para um mundo sem regras? Esse questionamento que ele faz que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, isso é muito perigoso. Né? Isso é muito perigoso, porque a gente caminha justamente para o começo do que a gente estava falando. Por que a gente vive em sociedade? Para ter um mínimo de previsibilidade, de estabilidade, de, em última instância, proteger a nossa própria vida. A gente está caminhando para o oposto disso. Por isso que é importante que essas normas existam. Então, para a gente concluir, o próximo, por favor. Então, como que a gente reforça
o multilateralismo em um mundo cada vez mais unilateral, em que as potências aproveitam que elas são superpoderosas militarmente, economicamente, para impor a sua vontade aos outros. A regra do mais forte, a lei da selva. Como que a gente reforma um sistema desse? É claro que a capacidade do Brasil ela é limitada, mas ela existe. E é isso que eu queria trazer para vocês, para a gente concluir. Então, o Brasil tem capital político consolidado na defesa do multilateralismo, não só pelos episódios que eu trouxe aqui, mas por muitos outros. Há mais de um século, o Brasil tem essa atuação na arena internacional de uma forma relativamente coerente, com exceção de alguns períodos excepcionais. Vejam que eu não falei de um governo específico aqui. Eu estou falando em termos gerais de política externa, política de Estado. Mais do que política de governo. No geral, os diferentes governos do Brasil tendem a seguir os mesmos princípios que eu falei para vocês no começo do multilateralismo. Então, o Brasil tem esse capital político dessa certa coerência. O Brasil é uma potência média. O que isso significa? Que a gente não é um país insignificante, em termos de agenda política. O Brasil consegue, em alguns momentos, pautar politicamente a discussão global, mas a gente também não é uma grande potência. A gente está no meio do caminho. E isso fortalece essa posição nossa de defesa do multilateralismo, porque a gente segue as regras e a gente defende essas regras. Então, há uma coerência nessa posição. A gente tem ferramentas diplomáticas importantes. Não é à toa, gente, que o concurso para admissão à carreira diplomática é um dos mais difíceis. Quem está lá é altamente capacitado, profissionais altamente técnicos para lidar com situações complexas. Não é só etiqueta, não é só saber o idioma, é muito mais do que isso. Então, são pessoas muito bem formadas para estarem lá. E isso vem de todo aquele histórico prévio que eu falei para vocês. Rui Barbosa, Barão do Rio Branco, Berta Lutz, Sérgio Vieira de Mello e tantos outros que o Brasil produziu, seja para o Itamaraty, seja para as Nações Unidas. O Sérgio Vieira de Mello não era diplomata do Brasil, era das Nações Unidas. Então, a gente tem uma experiência vasta em formar pessoas muito bem treinadas para estarem lá. Experiência na formação e experiência prática. O Brasil, eu falei do Sérgio Vieira de Mello, ajudou a construir um país. Vocês têm noção do que é isso? Timor-Leste. Acabou de se tornar independente de Portugal, nos anos 70, a Indonésia ocupou o Timor-Leste. 24 anos. Violentíssima ocupação. Quando terminou, era um país em frangalhos, que não tinha estrutura institucional quase alguma. Quem que construiu essa estrutura? O Brasil. Sérgio Vieira de Mello liderou o processo de construção de um Estado. Então, a gente tem experiência, a gente sabe como fazer. Nem sempre as oportunidades são dadas ao Brasil, mas o Brasil sabe como fazer. Então, a gente tem experiência nessas situações de mediação, construção de pontes. Porém, o que falta para a gente? Aquilo que, em relações internacionais, a gente chama de hard power. A gente não tem instrumentos dissuasórios, leia-se armas, leia-se força física, para evitar que grandes potências, como é o caso dos Estados Unidos, se atrevam a fazer incursões militares em um país com o qual, a gente gostando ou não de quem está no poder, a gente tem 2.200 quilômetros de fronteira. Tudo que acontece de ruim na Venezuela repercute aqui. Tudo. Seja culpa do governo, seja culpa dos Estados Unidos. Bate aqui. Então, é interesse nacional. O que compõe o capital político do Brasil também para propor reforma, por exemplo, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, além da sua experiência no Conselho, é o fato de que, historicamente, o Brasil vai liderar, vai estar inserido em uma região que é considerada pacífica. A gente não tem conflitos entre os países, na América do Sul, principalmente. Essa é, inclusive, uma noção, um conceito que está muito presente, tanto na diplomacia como nas Forças Armadas Brasileiras, que é as OPACAS. É a Zona Pacífica do Atlântico Sul, em contraposição a quem? Ao Atlântico Norte, que eles têm uma série de conflitos, e aqui a gente não tem. Então, haver uma invasão militar nas nossas OPACAS é algo muito grave. Isso dinamita esse capital político do Brasil como uma potência média de uma região pacífica. E tudo isso, para a gente finalizar, pode ser fortalecido, essas potencialidades podem ser fortalecidas ou não, a depender do que acontecer nas nossas eleições, porque cada vez mais a dinâmica política doméstica interfere na capacidade dos países
de se posicionar internacionalmente. É isso, espero ter plantado várias dúvidas na cabecinha de vocês e ajudado, de alguma maneira, a construir as posições aqui nessa atividade. Obrigada. Muito obrigado, professora, pela elucidação esplêndida. Então, continuando o restinho da nossa cerimônia de abertura, convido a professora doutora reitora da nossa universidade, Karen Ambra, a dizer algumas palavras. Boa tarde. Olha, eu tenho 3 adolescentes na minha casa e eu estou relativamente acostumada a não ser ouvida. Mas eu não sou mãe de vocês, então, por favor, falem comigo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigada pela cumplicidade e pela solidariedade. Brincadeiras à parte, para começar, eu gostaria de deixar um recado, de fazer uma recomendação para a participação de vocês durante o ASMUM. E não tem a ver só com a escuta, que tem a ver... Estou totalmente ligado com a minha brincadeirinha aqui. Eu não quero só que vocês escutem, que vocês só falem. A minha expectativa é que considerem de verdade pontos de vista diferentes, que vocês considerem uns aos outros, que vocês considerem experiências não vividas e realidades desconhecidas. Durante 4 dias, vocês vão praticar diálogo, vão trocar muitas ideias, mas a gente fala que vão participar de simulações, né? Mas, na verdade, não se trata de jogo. Não é um jogo que vai resultar em um grupo de vencedores e um outro de perdedores. Porque, no mundo real, não existe de maneira apartada um grupo formado por nós e um outro constituído por eles. Sabe lá Deus quem seriam eles. No mundo real, nós estamos sendo impactados o tempo todo, uns pelos outros, mais próximos ou distantes. Muitas vezes nem conhecemos, mas não tem o lado de fora. Nós estamos juntos. E, por isso, a comunicação é fundamental. E também é ela o coração da diplomacia. Diplomacia não tem a ver com carreira diplomática. Diplomacia é vida. É por meio da vida que a diplomacia, todos os dias, se manifesta. E ela está presente quando cada um de nós, nas nossas relações, nessas relações estabelecidas no dia a dia, contatos mais pontuais ou cotidianos, a gente percebe que ninguém aqui deveria ouvir para reagir, para debater e para combater. Convencer não é vencer e nunca vai ser. E é importante que fique muito claro que nós precisamos dialogar o tempo inteiro. Nós precisamos sustentar posicionamentos, sim, mas nunca ferindo a dignidade do outro. Muitos líderes mundo afora compreenderam isso profundamente. Mahatma Gandhi, por exemplo, nos mostrou que a fala pode ser muito mais poderosa que a violência. Nelson Mandela ensinou para o mundo que, muitas vezes, uma conversa pode e deve ser iniciada com o próprio inimigo. E é isso que acabou fazendo toda a diferença na reconstrução de uma nação inteira. Sem mais delongas, eu fico muito feliz de vê-los aqui, de tê-los aqui. E numa instituição, principalmente, em que
o conhecimento, sempre, e esses meninos todos foram meus alunos, busca sentido, que a palavra é revestida de responsabilidade. Vocês vão se desenvolver, aprender, ampliar o repertório de conhecimento. Sobretudo, vocês estão hoje construindo um futuro para cada um de vocês. E não só isso, fazendo isso, estão construindo um futuro para nós, porque, de novo, nós estamos juntos dentro de um mundo em que não tem lado de fora, não tem eu, você, só existe o nós. Então, muito sucesso para vocês, aproveitem o evento, sejam bem-vindos. Um beijo para todos. Bom, agora para os nossos discursos, porque, enfim, nós também temos que falar. É curto. Ingrid Hernandes, secretária-geral de Logística. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde a todos. O Felipe me apresentou, né? Mas, de novo, para quem não me conhece, meu nome é Ingrid Hernandes, sou aqui secretária-geral de Logística da Asmum. E é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, no dia tão incrível que a gente esperou o ano inteiro, muito tempo, e finalmente está acontecendo, né, gente? Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês, mesas, delegados, secretariado, professores e convidados. A participação de cada um de vocês é essencial para que o nosso evento aconteça de verdade. Contando um pouquinho da minha história, eu participo da Asmum desde a primeira edição, no ano passado, onde, na verdade, eu passei por diversos cargos, desde staff até secretária de mídias digitais, perdão. Nesse tempo, foi me permitido passar e entender mais como funciona a Asmum por dentro. E hoje é essa função que eu carrego dentro da logística. Para quem não sabe, eu atuo principalmente nos bastidores, onde o trabalho de planejamento e organização garante que tudo funcione melhor, da melhor forma para vocês. A gente sabe que sempre tem um imprevisto, né? E eu sei que vocês, delegados, vão enfrentar muito disso nos dias que se seguem, mas eu entendo vocês. Bom, falando um pouquinho da Asmum, eu quero agradecer principalmente meus colegas de trabalho, meus amigos, que é imensamente prazeroso trabalhar com vocês que são aqui da faculdade. Me encontrei, não achei que seria assim, mas eu fico muito feliz. Agradeço também meus amigos de fora, que me deram um maior apoio nesse momento todo, nessa correria. E vim falar um pouquinho para vocês, delegados, mesas, todos vocês que vieram na primeira edição, estão voltando agora. O projeto só acontece por conta de vocês. E vocês que estão vindo pela primeira vez fazem parte da história agora. E a gente fica imensamente grato e muito feliz da companhia de vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada a todos. Eu desejo uma excelentíssima Asmum para vocês. Que esses dias sejam esplêndidos para todos nós. Agora, nossa secretária-geral administrativa, Bianca Soares. Boa tarde. Como o Felipe falou, eu me chamo Bianca Soares, eu sou a secretária-geral administrativa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Me sinto muito honrada nessa segunda Asmum de estar no secretariado. No ano passado, eu fui coordenadora de staffs, o que eu descobri um dia antes, porque, infelizmente, a pessoa que ia fazer isso acabou tendo imprevistos e não conseguiu. E, esse ano, a minha principal função continua sendo cuidar dos staffs. E eu queria deixar avisado para vocês que a gente está com uma equipe pequena, mas que vai ser um prazer servir vocês durante esses dias, ajudar com tudo que for necessário. A gente está com camisetas escrito staff, então vai ser bem fácil reconhecer.
Queria agradecer o secretariado. É muito bom trabalhar com vocês. E eu espero que todo o trabalho que a gente teve nesse último ano, porque a segunda Asmun está sendo sonhada e planejada desde o último dia da primeira Asmun, eu espero que todo o nosso trabalho durante esse ano faça com que vocês, no sábado, amem tanto essa simulação quanto nós. Muito obrigada. Agora, convido Luana Pelletti, nossa secretária-geral acadêmica. Oi, boa tarde. Desculpa, eu estou um pouco nervosa, tá? Nunca fiz isso. Então, 2 anos atrás, eu sequer sabia que existia simulações da ONU. Aí o meu amigo Felipe veio e falou, você vai ser staff, e cá estou eu como secretária acadêmica. Mas, apesar de tudo, todo o imprevisto que acontece durante as MUL, todo o processo que a gente faz, é muito gratificante chegar no dia e ver tudo isso. E eu consegui fazer coisas que eu achei que eu não conseguiria, como falar no palco, na frente de todo mundo. Mas, enfim, eu sou secretária acadêmica, então, se algum delegado sofreu para ler o guia, lembre que eu li todos os guias. Mas, brincadeira à parte, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada aos meus amigos, secretariados, ao pessoal da faculdade, que ajudou muito a gente, e uma boa segunda Asmun para todos. Bom, para terminar de vez aqui as palavras do secretariado-geral, agradeço novamente as minhas companheiras de secretariado. De novo, foi um orgulho e uma honra tremendos de ter mulheres tão competentes e tão engajadas, mesmo com as diversas questões que nós temos. E, enfim, bom, como vocês sabem, ou para quem ainda não veio vai descobrir agora, a Asmun é muito mais do que uma simulação da ONU. E vocês são muito mais do que delegados e delegadas, né? A reitora e também a professora Carolina falaram exatamente sobre isso. Para nós, do Secretariado-Geral, a Asmun é uma aposta num mundo diferente, num futuro em que a diplomacia seja método, meio e modo. E para que a guerra, a violência, a brutalidade, a ignorância, a intolerância sejam apenas formas passadas de resoluções de conflitos. Como também a reitora falou, copiando um pouquinho, a diplomacia é construída por diálogo, entendimento, consenso e, principalmente, humanidade. Porque diplomacia sem humanidade não é diplomacia. É apenas conversa mole, que não leva a lugar nenhum, como nós vemos no nosso cenário internacional muitas vezes hoje em dia. E nós, do Secretariado-Geral, esperamos que todos aqui tenham capacidade acadêmica, tenham a melhor argumentação de todas, saibam dizer o que tem que ser dito na hora que tem que ser dito, mas também saibam omitir o que vocês não querem que o comitê saiba sobre o seu país. Ai, mas eu cometo genocídio. Não é para falar. Ou coisas do gênero. Isso também é uma arte importante, né, de saber não falar o que não deve ser dito. E isso é só o início da jornada de vocês aqui na segunda edição da Asmun. Mas já é um privilégio absurdo ver todos vocês aqui preparados e prontos para tudo. De novo, nós temos um orgulho gigante de vocês e uma gratidão eterna por vocês fazerem parte da nossa história. E a gente espera que talvez nós façamos parte de só um pouquinho da história de vocês. E que, quem sabe, no futuro, essa experiência da segunda edição da Asmun não faça parte das mudanças históricas que o nosso tempo e a nossa humanidade precisam tanto e clamam tanto. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda Asmun. Muito obrigado. Bom, gente, como vocês sabem, a tradicional. Bora. Todo mundo.
Com o amparo da Carta das Nações Unidas, declaramos aberta a segunda ASMUN. Bom, gente, chega de lenga-lenga. Vamos lá. Começou a simulação. Então, agora, vocês todos se dirijam ao coffee break aqui externo. Calma. Eu sei que vocês estão esfomeados, eu entendo. Mas, enfim, coffee break. O coffee break vai até as 3h55 ou 4 horas, porque a gente teve um atraso um pouquinho na cerimônia de abertura, mas tudo bem. Depois, todos vão para os comitês por esses 3 elevadores aqui. Tem um mapinha ali que diz qual sala é cada comitê. O primeiro número, né? Então, por exemplo, sala 202 é no 2º andar. Tá? Enfim, está explicadinho ali e nos elevadores também tem esse mapinha. Então, vocês se dirijam depois aos comitês para a passagem de regras e mock. Bom evento! Deixa eu tirar uma foto de vocês nessa pose, batendo martelinho. Pro, se quiser depois... Se quiser depois gravar alguma coisa...